Boa noite. Hoje no Espaço Visão Saúde, eu vou responder uma série de questionamentos, perguntas de pessoas que estão acompanhando, pelas quais eu já agradeço a participação. Então, receber perguntas é muito agradável. Eu vou falar diretamente com você que está aí assistindo o nosso espaço, uma série de questionamentos relacionados com inteligência emocional. Fala-se tanto de inteligência emocional. Muitas pessoas, através das mídias, e-mails, têm me perguntado, mas o que é inteligência emocional? Hoje assistimos o noticiário e fala-se, determinada pessoa tem inteligência emocional, determinada pessoa usou a inteligência emocional. Mas o que é a inteligência emocional? Eu diria que inteligência emocional tem muitos conceitos, mas de uma forma bem simples, bem didática, eu vou dizer o seguinte, que é a inteligência do coração, é a inteligência do amor, é fazer o gerenciamento do racional utilizando a afetividade, usando o amor, usando a compreensão, usando os bons sentimentos, cultivando a positivação do ser. Então, vou começar com uma pergunta bastante interessante, que foi me feito pelo um ouvinte, que ele diz o seguinte: quais são os fatores que afetam o desempenho individual no trabalho e na vida? Os fatores de descontentamento, de improdutividade, de depressão, ansiedade corporativa, síndrome de burnout, que é o estresse ocupacional. Nós podemos resolver isso através da inteligência emocional? Eu abriria esse quadro com essa pergunta. E eu já de antemão respondo que sim. E já vou apresentar os dados científicos das pesquisas que foram feitas para identificar por que o desempenho no trabalho e na vida pessoal fica tão comprometido quando as nossas emoções estão em desalinho. Bem, a motivação humana dos indivíduos saudáveis, ela está ligada a dois fatores primordiais: buscar o prazer e evitar o sofrimento. Logo, a pessoa que busca conscientemente ou inconscientemente o sofrimento, ela está precisando de ajuda. E isso acontece muito nos ambientes de trabalho. Eu diria o seguinte: se um líder, um pai de família, um amigo, qualquer pessoa da nossa convivência nos faz sofrer com atitudes autoritárias e rudes, nós, enquanto profissionais, nós, enquanto esposa, esposo, filho, filha, amigo, amiga, nós nos demitimos. Opa! Como assim demitir de marido, de esposa, de filho? Sim, não, a gente não se demite só da empresa. Nós nos demitimos das pessoas que nos desvalorizam. Então, aqui no Brasil, e são pesquisas feitas aqui no Brasil, apontaram 4 fatores importantíssimos que levam as pessoas a se sentirem infelizes, improdutivas, quer na vida profissional ou laboral, ou na sua vida pessoal, levando até a patologias bastante graves, o que eu chamo até de ansiedade corporativa. As demais ansiedades todos nós sabemos bem do que se trata. Então, a primeira resposta que eu posso dizer a esse ouvinte é que esses 4 fatores foram estudados pelos maiores institutos de pesquisas brasileiros. E a resposta a essa pesquisa, que foi feito um trabalho em todo o continente brasileiro, nos 26 estados, diz o seguinte, que as pessoas desistem, número 1, as pessoas desistem de quem as desvaloriza. Há pessoas incapazes de elogiar os colaboradores, os colegas, o esposo, a esposa, os filhos, por uma atitude bem feita. Pensam, em geral, que elogiar significa abrir a guarda, dar espaço para que aquela pessoa faça o que ela quiser fazer. No entanto, o elogio
é a maior forma de construção de uma relação saudável, mas o elogio verdadeiro, não a bajulação, que existe uma diferença muito grande entre elogiar. Portanto, caros líderes, gerentes de empresas, diretores, familiares, pais, mães, filhos, avós, tios, elogiem. O elogio é uma grande fonte de energia produtiva e sempre que se elogia, nós estamos investindo naquela pessoa. Mesmo que naquele momento ela não esteja fazendo o melhor que ela poderia ter feito, mas lhe conceda a oportunidade de elogiá-lo, fazendo com que isso se torne um elemento catalisador de novas emoções também positivas. Então, a pesquisa que eu me refiro, e depois eu apresentarei para vocês quais foram os institutos pesquisados, o primeiro lugar, nós demitimos, nós abandonamos quem não nos valoriza. Segundo, as pessoas abandonam ou desistem quem não é confiável. Certamente que não. E isso eu vejo todo dia lá no consultório, lá no coach psicológico. Como uma pessoa vai abrir a sua vida para mim se ela não confia em mim? E confiança é algo costurado, é um namoro. Ninguém chega na frente de alguém e passa a confiar. É preciso que se transmita algo ou situações que a confiança possa florescer. A confiança é algo que floresce, ela não nasce pronto, é preciso que haja todo um regar, né, de boas ações, de boas atitudes. Então, voltando à nossa pesquisa, são 4 os comportamentos dentro da não confiança que levam as pessoas a desistirem ou as pessoas a nos abandonarem, né, que é incoerência entre a fala e a prática. Eu falo uma coisa e faço outra. Vantagens pessoais, eu também aí entra o aspecto no trabalho. O que seria vantagens pessoais? Eu gosto muito de citar exemplos. Uma vez professora, sempre professora, né? É aquele líder, vamos chamar de chefe, porque não chegou a ser líder. Outro dia nós vamos falar sobre liderança. Que ninguém pode, existe um regulamento interno que ninguém pode sair na hora do expediente. E até as pessoas aceitam, vamos, tudo bem, hoje depois das 6 tem médico, tem dentista, tem várias situações de tratamento, de terapêuticas que nós podemos fazer. Eu mesmo atendo às vezes até 10 da noite, né? Pode fazer depois das 6, mas existem outras situações que não é possível. Então existem algumas regras que nós temos que nortear pelo bom senso. E realmente isso deixa as pessoas muito, no ambiente de trabalho, muito tensas, muito ansiosas. Não posso sair nem para ir no médico ou levar o meu filho ao médico. Existem empresas, chefes e chefes. Acontece que, naquele dia, o chefe esse que proibiu, que não gosta, que fica muito aborrecido quando o funcionário sai para fazer alguma coisa pessoal na hora do trabalho, está com muitas reuniões. E ele chama o funcionário e diz o seguinte: vamos chamar de Paulinho, não gosto de sujeito indeterminado. Paulo, olha, eu tenho que fazer revisão no meu carro. E eu estou hoje, com muitas reuniões, lotado, eu não tenho como sair para levar. E é a primeira revisão. Tu me faz um favor, 3 horas da tarde, tu leva lá no meu carro na revisão e na volta, quando eu terminar meu expediente, eu vou lá e busco. O funcionário vai lá e faz. Passou-se algum tempo, né? Deixou o carro na revisão, exatamente em pleno 3 horas da tarde, né? Aconteceu o quê? Esse rapaz, o Paulinho, também tem o seu carro, a sua moto, seja o que precisa de cuidados mecânicos. Então ele chega num determinado dia e diz para o chefe: chefe, eu preciso, deu problema lá na minha moto, no meu carro, eu preciso sair tal horário para lá, exatamente na metade do expediente, e fazer isso. Aí o chefe: pô, mas não pode, tu sabes? Meu chefe, mas quando foi para o seu carro podia. Então, isso é um exemplo prático de
vantagens pessoais e também fazer o que eu digo, mas não fazer o que eu faço. Essa é uma situação que nós poderíamos chamar até de meias-verdades, porque nós não estamos estabelecendo uma relação de confiança com o meu colaborador. Na realidade, eu estou impondo situações que servem para mim e, no entanto, para ele não serve. E a força do exemplo, né? Até uma frase batida, uma frase conhecida, vale muito mais que muitas palavras, né? Lao Tse que dizia que falar é prata, ouvir é ouro, ouvir e pôr em prática, não é? Então são duas questões que tomaram todo esse resultado de pesquisa, mostrando o quanto ações de uma natureza muito simples podem transformar uma relação tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Uma outra questão muito interessante que faz parte dessa pesquisa é o seguinte: as pessoas desistem, e quando eu falo desistem, significa o desistir ou abandonar de quem é incompetente. Poxa vida, mas se tu estás dizendo que isso também se refere à minha vida pessoal, aos meus familiares, como é que eu vou ser incompetente na família? Lógico que eu posso ser, sim. E muitas pessoas são incompetentes. O que é incompetente? Falta de competência. E o que é competência? O famoso chá que os administradores todos, né? Competência, a definição, é um conjunto de habilidades, né? É um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Se existir uma incoerência entre essas competências, os conhecimentos, habilidades, a condução do processo e as atitudes, eu estou sendo incompetente, sim, não só no trabalho, quanto também na minha vida pessoal. Porque eu estou deixando de cumprir a definição de competência. E as pessoas nós, enquanto seres humanos, como eu falei no início, que ser saudável é buscar o prazer e fugir do sofrimento. Esse fugir é no sentido de que uma mente saudável não é uma mente masoquista, não é uma mente que fica buscando exatamente o sofrimento contínuo. Nós temos momentos de sofrimento, sim, todos nós temos. Eu estou me referindo àquele sofrimento sistematizado. Ok? Então, quando a pessoa ela é incompetente, a pesquisa julgou que ser incompetente é se posicionar de uma forma autoritária, de uma forma rude, faltar a famosa habilidade na condução do processo. A atitude é a atitude inadequada. Eu posso conhecer como conduzir o meu trabalho. Eu posso ser um gerente absolutamente técnico, mas ser destituído de inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, habilidade e atitude é inteligência emocional. E por último, as pessoas desistem de quem é inseguro. A insegurança só gera mais insegurança, quer no trabalho, quer na vida pessoal. Seja na vida pessoal, na vida familiar, vamos chamar assim, ninguém gosta, o ser humano saudável emocionalmente, não gosta de o tempo todo estar sendo cobrado por seus atos. Não vamos esquecer, isso aí é uma frase, vamos dizer que é um corolário da psicologia moderna. Muitas vezes o defeito que eu vejo no outro, ele é meu. Jung dizia que quando eu estou observando o defeito do outro, é uma grande oportunidade de eu rever as minhas condutas. Voltando, espero que estejam gostando das minhas explicações. E aí aquela pergunta pareceu muito longa, mas não foi a pergunta de uma pessoa só. Foi de um grupo empresarial em que várias pessoas sintetizaram e me mandaram esse questionamento. Bem, eu falei exatamente que as pessoas desistem de quem é inseguro, de quem causa sofrimento, de quem não elogia e de quem
não cumpre com a palavra acordada, seja as pessoas, líderes, familiares que nos causam sofrimento e nós desistimos e abandonamos, porque a mente saudável busca o prazer, a satisfação e não a dor constante do sofrimento. E aí eu vou apresentar uns dados agora para as empresas e também respondendo integralmente a pergunta desse grupo querido que me questionou com N questões. Eu vou dizer e vai servir também para todos os outros. Existe uma estatística do Instituto Brasileiro de Recursos Humanos que diz que 74% dos profissionais de RH do país afirmam que nós não estamos sendo conduzidos por líderes, que nós estamos sendo gestionados ou geridos por gerentes ainda, do tempo do gerente. O gerente é aquele que manda, o líder é aquele que automaticamente é um elemento catalisador que as pessoas, só pela sua existência, pelo seu modelo, o seguem naturalmente. E aí eu não posso deixar de evidenciar a liderança de chefe e de líder. Chefe é aquele que impõe pelo poder do cargo. E líder é aquele que consegue resultado através do seu exemplo. É aquele que caminha junto. Então, 76% das pessoas que utilizam o cargo de chefia não estão preparados, não possuem as habilidades comportamentais para serem líderes. Daí dessa insatisfação. Segundo, o Instituto Gallup diz que 76% dos funcionários, observem bem, se demitem dos chefes e não da empresa. Instituto Gallup, né? Nós sabemos que é um instituto que granjeia de credibilidade. Eles são contratados pelas competências técnicas e demitidos pela falta de competência comportamental. O que é competência comportamental? É a competência emocional, é não saber lidar com os colegas, é não saber se relacionar. E eu digo uma frase muito interessante de Sherry, que é o criador da psicologia positiva, que ele diz o seguinte, que o mercado não quer monstros indomáveis, detentores absolutos de todas as fórmulas e todas as respostas. O mercado quer pessoas que saibam lidar com outras pessoas. Nós vivemos a era do relacionamento. O mercado quer profissionais que gostem de pessoas e saibam se relacionar com essas pessoas, obtendo resultado e prazer de convivência com elas. Um dado extremamente alarmante ainda dentro dessa pesquisa diz que 80% das demissões estão relacionadas ao mau comportamento do funcionário no ambiente de trabalho. Mau procedimento. O trabalhador não respeita as regras morais do relacionamento interpessoal. Observem, gente, se 76% se demite dos chefes e 80% são demitidos, quem perde a empresa? Quem perde o funcionário? No momento que nós estamos vivendo uma crise, né, uma crise desafiante de empregabilidade, na medida que as pessoas se demitem, pedem demissão, saem ou criam condições para que o inconsciente as auxilie a se demitirem, ou são demitidas, só que são praticamente 80%. Isso é um número extremamente elevado. E esses dados, gente, é de dezembro de 2016. Nós estamos diante de um quadro que a intolerância passou a ser o carro-chefe. Ninguém mais tem paciência com ninguém. E eu digo esse ninguém, não gosto de usar palavras que não deem um conteúdo de valor, mas é exatamente isso que está acontecendo. Quem perde? Os dois perdem. Eu perco o meu emprego e a empresa perde também o seu colaborador, porque ele acabou criando condições de desalinho em relação ao bom andamento relacional e pessoal. E essa pesquisa eu tenho comprovado diariamente lá no Instituto, quando eu atendo
o coach, né, faço atendimento de coach psicológico, life, no executivo, que 99% dos profissionais que me procuram, profissionais executivos que me procuram para trabalhos de natureza profissional, o grande desajuste e desalinho é de natureza emocional. E até eu lembro que foi, no primeiro dia, o Luiz Felipe me questionou, mas Esther, é tanto assim? É. E aí o que a gente faz? Nós vamos trabalhar primeiro as emoções, para depois trabalhar o aspecto mentoria, né? O aspecto da mentoria profissional, em que ele está precisando orientar. Eu acredito que vocês, como eu, quando li essa primeira pesquisa, que eu sou uma pesquisadora de natureza, estou sempre buscando novas informações, todos nós ficamos muito abismados. 80% se demite e 80% é demitido. E aí, como é que fica esse mercado parado? Então, esse mesmo grande grupo pesquisado foi questionado quais razões eles atribuíam para que as pessoas não se entendessem mais. Porque isso é uma falta absoluta de compreensão, de entendimento, não é? E eles disseram, sabe o que nós queríamos? Pasmem, os senhores, as senhoras que estão aí nos assistindo. Eles queriam não, eles querem, nós queremos, eu quero, você aí do outro lado quer, a sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, que as pessoas sejam mais o quê? Solidariedade, que haja mais solidariedade, mais empatia, mais amizade, mais assertividade, mais verdade, mais flexibilidade, mais bondade, mais simpatia, mais tolerância, mais sociabilidade, mais serenidade, mais perdão, mais humildade, mais paciência, mais amor, amor e amor. É o resultado dessa grande pesquisa. Eu pergunto a cada um de vocês, amor se aprende nos cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado? Altruísmo se aprende na escola? Não. E aí o que eu digo é o seguinte, aí que está toda a essência da inteligência emocional. Acredito que nós não vamos poder entrar muito a fundo na inteligência emocional hoje, mas o que é a inteligência das emoções? Uma criança, ela é extremamente inteligente emocionalmente. Por quê? Porque ela ainda não viveu o que o meio traz, as desconfianças, as situações desagradáveis que os meios lhe apresentam. E aí eu não poderia deixar de concluir sem colocar um pouquinho da definição de inteligência emocional. Então, inteligência emocional é a nossa capacidade de monitorar as nossas emoções e as emoções do outro, de orientar os nossos pensamentos, calcados em 5 pilares básicos que norteiam a inteligência emocional, que é a sociabilidade, a empatia, a autoconsciência realista, a automotivação e a autovalorização. A inteligência emocional, ela é responsável por 80 a 87,25% do nosso sucesso ou do nosso fracasso. E o QI, que nós fazíamos os testes, e aí dava um QI altíssimo, e nossos pais, os meus também, ficaram muito vaidosos com os nossos elevados QIs. O QI, há mais de 20 anos, há mais de quase 30 anos, Goleman e demais cientistas do comportamento humano vêm dizendo que o QI ele é responsável só por de 20 a 12%. Seja, porque o QI é a inteligência que ela está só associada ao raciocínio lógico, às habilidades matemáticas e às habilidades espaciais. Aí eu pergunto a cada um de vocês que está me assistindo. Raciocínio lógico, habilidades matemáticas e habilidades espaciais nos levam a uma boa convivência com as pessoas, sendo que o tempo todo nós necessitamos e queremos e devemos querer estar com as pessoas? Portanto, todos os estudiosos do comportamento e cientistas do comportamento humano
afirmo e reafirmo que o QI só abrange as partes técnicas, deixando de lado todo o comportamental. E eu não tenho qualquer tipo de resultado a não ser através das pessoas. Então, retomando, pesquisas dos últimos 30 anos afirmam e comprovam cientificamente que a inteligência emocional, chamada de QE, ela é a maior responsável, entre 80% a 87,25% do nosso sucesso ou insucesso. E só de 20 a 12,75% é atribuído ao QI. Acho que fiz o cálculo certo. Que também é chamado inteligência emocional ou inteligência positiva. Já que estamos falando de inteligência, eu tenho ainda uns minutinhos. O que é inteligência? Todos nós queremos estar rodeados de funcionários inteligentes, de colaboradores inteligentes, de amigos inteligentes e principalmente sermos chamados de inteligentes. O que é inteligência? A palavra inteligência tem origem de duas palavras latinas. A palavra inter, que é entre, mais a palavra legere, que é eleger ou escolher. Logo, é inteligente a pessoa que escolhe entre duas opções, ela escolhe o melhor caminho. É a melhor forma de encontrar o resultado para aquilo que ela se propôs. Ser inteligente é sempre ter o quê? Duas opções. Ter sempre uma opção B, não é? Sempre pensar, se essa situação não der certo. Bem, a inteligência e a competência estão intimamente ligados. E como eu já havia falado em competência antes, agora eu vou utilizar uma definição de Heineck, que diz o seguinte: competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes capazes de predizer um desempenho de excelência. E aí, eu diria o seguinte: pô, mas falaste, Esther, que é 80%. Eu estou vendo que competência é um conjunto de conhecimento. Vou voltar às minhas aulas de matemática de antigamente. Vamos dividir essa competência por 3. Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos, eles são de natureza racional ou emocional? Eu vou ter que eu mesmo responder aqui, mas respondo em casa. As duas. Eu posso ter conhecimentos de natureza técnica e também conhecimentos de natureza emocional. Como me relacionar com as pessoas, como obter resultado, como agir em determinadas situações. Então, eu diria que meio a meio. Vamos chamar de 15%. Dos 33 que deu para cada um, eu vou chamar de 16,5, né, para técnico e emocional. Habilidade. Habilidade é 33%, seja, 1/3. O que é habilidades? Habilidades por si só é o fazer, é o saber fazer. Habilidade não é resultado, é meio. Habilidade de se comunicar, habilidade de falar, habilidade de ser amoroso, habilidade de ser compreensivo, habilidade de se colocar no lugar do outro, que é uma coisa extremamente difícil e cada vez a gente vê menos, habilidade de ser altruísta, habilidade de ser solidário, habilidade de ser afetivo com as pessoas que nos cercam, habilidade de ser verdadeiro, de ser real, de ser leal, de ser honesto. Tudo isso são habilidades, e aí já vai mais 33%. E atitude? Mais 33%. Se não basta eu ser um poço de conhecimentos, conhecer todas essas habilidades, todos esses conhecimentos, se eu não tiver a atitude de implantar esses conhecimentos. Portanto, competência, inteligência emocional, eu posso sim juntar a emoção e o coração, deixando que as minhas emoções controlem a minha razão. E sendo assim, uma pessoa muito melhor para a principal pessoa para quem eu devo todas as minhas respostas, eu mesma.
E na medida que eu me autoconheço, eu posso sim mudar, auxiliar as pessoas à minha volta a mudarem também. Por hoje é só. Temos mais ainda nos próximos programas. Eu voltarei. Um breve, afetuoso, longo abraço. Até mais. Boa noite.